Vale mais a pena morar de aluguel ou ter um imóvel próprio? E se for para ter um imóvel próprio, vale mais a pena comprar à vista ou comprar financiado? Não se preocupe que nesse vídeo eu vou responder essas perguntas. Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. O meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje nós vamos descobrir se vale mais a pena você morar de aluguel ou você ter o seu imóvel próprio. Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto do vídeo, já confere aqui embaixo se você está inscrito, deixa o like aqui no vídeo e compartilha com seus amigos e família para que a gente possa estar crescendo o nosso canal. Dito isso, vamos para o nosso vídeo. O assunto do vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico porque ele gera diversas discussões. De um lado, nós temos as pessoas que dizem que ter imóvel próprio é a melhor coisa do mundo, que não vale a pena você gastar com aluguel em uma coisa que não é sua. E do outro, tem um cara que fala que não vale a pena você comprar um imóvel, nem à vista e nem financiado, porque o valor que você despende na compra de um imóvel é um valor muito alto e, obviamente, é um patrimônio que é um passivo financeiro, ou seja, ele vai te gerar mais e mais despesas. E aí essa pessoa diz que é muito mais vantajoso você pegar esse dinheiro que você compraria ou que você financiaria e simplesmente investir para poder morar de aluguel, pagando o aluguel com esse rendimento. E no vídeo de hoje a gente vai bater o martelo para dizer qual é o mais vantajoso, comprar um imóvel ou morar de aluguel. Eu vou utilizar dois parâmetros para poder fazer essa análise. Um parâmetro mais subjetivo, que vai ser o gosto pessoal, e um parâmetro mais objetivo, que vai ser a questão financeira. E em cada um desses parâmetros eu vou responder a pergunta. Vamos começar pelo parâmetro subjetivo. E aqui, pessoal, se vale mais a pena comprar ou alugar, a resposta vai ser um gigante nenhum, depende. E por que eu estou dizendo isso? Porque na hora de elencar prós e contras de cada uma dessas modalidades, há pessoas e pessoas. Tem gente que, no que eu vejo pró, por exemplo, a pessoa pode ver um contra, e vice-versa. Então, para facilitar, eu vou elencar aqui uma porção de coisas, e aí você vai, na sua casa, pensar se para você isso é uma vantagem ou se é uma desvantagem. Vamos começar falando sobre morar de aluguel. Começando pelas vantagens de você morar de aluguel. A primeira delas é que você não fica fixo a uma determinada região da cidade. Justamente porque você pode escolher onde você vai morar. E por que eu encaro isso como um pró? Imagina que você mora em um determinado bairro e você trabalha ali também naquelas regiões. Só que por algum motivo você perde o emprego e você só encontra outro emprego longe de onde você mora. No outro lado da cidade, por exemplo. O cara que mora de aluguel, ele pode simplesmente procurar outro aluguel perto da localidade onde ele vai trabalhar. Diferente da pessoa que tem um imóvel, que vai ter que passar pelo transtorno de ter que ir para o outro lado da cidade para trabalhar, que vai gastar mais gasolina, que vai ter a questão do trânsito. Então eu encaro, por exemplo, como um pró. Outra vantagem, que é decorrente da primeira, é que caso você não goste daquele local onde você está morando, você pode simplesmente mudar para outro local. Se você não se adaptou, seja por conta de trânsito, seja porque alguma situação não lhe agrada, você pode simplesmente escolher outro local para morar. Diferente do cara que comprou um imóvel. Se depois que ele compra aquele imóvel, ele começa a morar ali, ele se depara com alguma situação que ele não gosta, ele vai ter que botar para vender o imóvel e isso é muito mais complexo que você simplesmente rescindir o contrato de um aluguel e você procurar outra localidade. Outra vantagem de ser inquilino é que você não precisa ficar preocupado com gastar dinheiro com manutenções de natureza estrutural. Você pode simplesmente entrar em contato com o proprietário e, obviamente, caso você não tenha dado causa ao problema, ele que vai ter que resolver. Então é mais uma vantagem, você não vai ficar preocupado ali com estar despendendo dinheiro por um vazamento que está acontecendo na sua casa, por exemplo, uma infiltração, coisas dessa natureza. Agora que eu falei um pouco sobre as vantagens de você morar de aluguel, vamos também enumerar aqui algumas desvantagens. A começar por, você não pode fazer absolutamente nada com o imóvel sem autorização do proprietário. Então qualquer benfeitoria que não seja de natureza necessária, ou seja, que seja útil ou voluntária, você precisa pedir autorização, porque obviamente o imóvel não é seu. Outra coisa chata é que você fica à mercê do proprietário, porque caso ele opte por não renovar o seu contrato, caso ele opte por colocar esse imóvel para vender, apesar de ser oferecido primeiro a você por conta do direito de preferência, você, se não conseguir comprar, vai ter que se mudar. E aí outra situação que para mim também é bastante incômoda é a questão da mudança. Eu fiz uma mudança na minha vida e achei assim terrível. Então o fato de você ficar mudando com frequência, pelo fato de você não ter um imóvel próprio, pode ser uma desvantagem para muitas pessoas. Agora que nós já enumeramos vantagens e desvantagens de morar de aluguel, vamos enumerar também algumas vantagens e desvantagens de você ter o seu imóvel próprio. Agora deixa eu fazer um adendo aqui, pessoal. Eu não acho muita vantagem você ter um imóvel próprio, tá? Então eu procurei aqui algumas vantagens e pensei em algumas coisas que poderiam ser positivas para a maioria das pessoas. Mas se você tem alguma vantagem que eu não vou dizer aqui nesse vídeo, coloque aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler quais são as razões que lhe levaram a preferir um imóvel próprio, tá certo? Então vamos lá. A primeira vantagem é que o imóvel é seu, então você pode fazer absolutamente tudo que você quiser com ele.
Se o seu imóvel tem 3 quartos e você quer 2 maiores, você derruba uma parede e voa lá, 2 quartos. Você quer pintar ele todo de verde, você pinta de verde. Quer remanejar o espaço interno inteiro, você remaneja. Afinal de contas, você é o proprietário. A segunda vantagem é uma desvantagem de você morar de aluguel, que aqui você não tem essa preocupação. Não existe um proprietário para lhe pressionar a sair do imóvel, porque você é o legítimo proprietário. Então você não fica preocupado com ter que ficar se mudando, toda essa dinâmica. Você é simplesmente o dono daquele imóvel. Outra vantagem é que, por ser você o dono, aquilo compõe o seu patrimônio. Então, você tem lá um capital, apesar de estar imobilizado, mas é um capital que você pode utilizar de uma maneira que seja conveniente para você. Então, você quer dar aquele imóvel e garantir alguma coisa? Você pode fazer isso, por exemplo. Você quer pegar esse imóvel e você quer trocar por outro imóvel? Você pode fazer uma permuta? Então, é uma vantagem. Falando sobre as vantagens, agora vamos falar sobre as desvantagens de você ter um imóvel próprio. E a primeira delas é que você é inteiramente responsável pelo custeio das despesas daquele imóvel. Então, se der um problema de infiltração, você como proprietário é que vai ter que pagar. Se der um problema estrutural, da mesma forma. E não só isso. As despesas também relativas aos tributos, por exemplo. Então, o IPTU é você que vai ter que fazer o pagamento. Você mora num condomínio, é você que vai ter que fazer o pagamento daquele condomínio. Vitor, mas aí eu poderia simplesmente colocar para alugar e botar o inquilino para poder custear essas despesas. Você poderia. Mas lembre-se, o intuito desse vídeo é descobrir se é melhor você morar em um imóvel próprio ou morar em um imóvel alugado. Vai ter outro vídeo aqui que eu vou falar se vale mais a pena você ter um imóvel e colocar para alugar ou pegar esse valor que seria do imóvel e aplicar em algum ativo financeiro para ter retorno. Não se preocupe, mas nesse aqui a gente está falando especificamente sobre morar. Ou seja, você é que vai ser responsável pelo pagamento do IPTU e pelas despesas acessórias, como é o caso do condomínio. Outra desvantagem é o fato de que, caso aconteça alguma mudança bruta na sua vida, por exemplo, você mude de estado ou você vá trabalhar no outro lado da cidade, você vai ficar preso àquele seu imóvel ali. Óbvio que você pode colocá-lo para vender, mas envolve um esforço. Você vai precisar achar alguém que esteja interessado em pagar a quantia que você quer, para você poder pegar esse dinheiro, comprar outro imóvel. Então tem todas essas situações. E a depender da urgência que você tenha, por exemplo, para fazer essa mudança, pode ser que você não consiga pegar o dinheiro que de fato o imóvel vale. Você precisa vender com um valor abaixo. Uma última desvantagem, que eu não vou enumerar todas, né, apenas algumas, é o fato de um imóvel ter baixa liquidez. Vocês lembram que eu disse que nas vantagens ele compõe um patrimônio? Pois é, ele compõe, porém é um patrimônio de baixa liquidez. Caso você precise desse dinheiro, você não vai conseguir na hora que você quiser, você vai ter que colocar para vender. E novamente, a depender da urgência que você tenha, você não vai conseguir vender pelo preço que você precisa, pelo preço que o imóvel vale. Você vai ter que aceitar receber um valor a menos. Então é um patrimônio que tem baixa liquidez. Assim como eu havia falado no início do vídeo, tudo isso que eu falei é subjetivo, porque depende do que cada pessoa acha como vantagem e desvantagem. Pode ser que algumas coisas que eu disse como desvantagem, você acha uma vantagem, e vice-versa. Mas tem uma situação que aí a gente vai na ponta do lápis e ela é muito mais objetiva, que é a questão financeira, que é o que nós vamos falar agora. E aqui, pessoal, por mais que muitas pessoas sejam defensoras assim, fiéis de que é melhor você comprar um imóvel do que você morar de aluguel, infelizmente, na ponta do lápis, a matemática não mente. É muito mais vantajoso você morar de aluguel do que você ter o seu imóvel próprio. Mas por que que isso acontece? Não se preocupe, que eu vou te explicar. Quando você vai comprar um imóvel, você tem duas opções. Você vai comprar à vista ou você vai comprar financiado. Sem dúvida das duas, é muito melhor à vista, porque você não vai pagar juros e não vai comprometer uma parte considerável do seu salário para poder fazer o pagamento das parcelas do financiamento. Mas, ainda assim, se você colocar na ponta do lápis, o aluguel ele sai mais vantajoso. Mas por que que isso acontece? Vamos trazer um caso concreto para vocês entenderem. Imaginem um apartamento de 300 mil reais. Esse é o apartamento que vocês querem comprar. Eu vou trazer aqui números, certo? Para vocês irem acompanhando o cálculo que eu estou fazendo. Você tem os 300 mil e você pode comprar aquele imóvel. Mas por que que isso não vale a pena? Por que que vale mais a pena você pegar esse dinheiro e morar de aluguel? Motivo muito simples, pessoal. O rendimento desses 300 mil. O que você consegue fazer com o que rende esse valor. Quanto que dá o aluguel de um apartamento de 300 mil? Bem, no Brasil, costuma-se cobrar 0,6% do valor de um imóvel a título de aluguel. Então, se a gente tem um imóvel de 300 mil, a gente tem um aluguel de R$ 1.800. Se você pega 300 mil reais e você investe com uma boa carteira de investimento, diversificada, que tem coerência, que tem uma lógica, você consegue ganhar uma rentabilidade líquida de 1% ao mês. Talvez um pouquinho menos, mas você consegue em líquido 1% ao mês. Eu digo isso porque eu tenho uma carteira que tem essa rentabilidade, até superior, inclusive. 300 mil a 1% ao mês dá 3 mil reais. Lembram que o aluguel do apartamento é R$ 1.800? Se você pegar esses 3 mil e subtrair por esses 1.800, vai sobrar quanto?
R$ 1.200 para você reinvestir todos os meses. Vocês estão vendo como a situação está se desenhando? Você tem R$ 300 mil, você tem a rentabilidade de 3 mil, paga os 1.800, sobra 1.200, você reinveste. E aí no mês seguinte, você já não tem mais 300 mil, você agora tem 301.200. E aí vai render 1% desse valor. Ou seja, não é mais 3 mil, é 3 mil e um pouquinho. E aí você vai pagar os 1.800 novamente e vai reinvestir o excedente, que é mais 1.200 e pouco. E assim por diante. Você vai ter, cada vez mais a tua rentabilidadezinha aumentando, até que no final do ano, os seus 300 mil agora são 315, 316 mil. E aí, ano seguinte, já não vai ser mais apenas 3 mil de rentabilidade, vai ser 3.100 e alguma coisa. E por aí vai. É uma verdadeira bola de neve. Mas aí, eu tenho certeza que tem aquele cara, o dedinho nervoso, para dizer assim, mas espera aí, você não colocou no seu cálculo a valorização do meu imóvel, porque todo ano o imóvel ele se valoriza. Essa é a tendência de longo prazo. E você também não colocou no seu cálculo o reajuste do valor do aluguel, porque todo ano o aluguel ele também é reajustado, ou seja, ele fica mais caro. E, consequentemente, essa pessoa que está investindo, ela vai ter que pagar um aluguel maior. E você está correto. De fato, a tendência a longo prazo dos imóveis é valorizar. Da mesma maneira que a tendência dos aluguéis é reajustar. Então, todo ano você vai ter aí um pagamento maior. Mas tem um fator que você também precisa colocar no seu cálculo. Dois, na verdade. O primeiro deles é que aquela pessoa que está com aqueles 300 mil investido, que está fazendo os aportes todos os meses, ela está criando uma bola de neve. Então, quanto mais ela aporta, quanto mais rentabilidade tem esses investimentos, mais ela vai receber todos os meses com aquele 1%. Porque 1% de 300 mil é 3 mil, mas 1% de 310 mil já não é mais 3 mil, é 3.100. E por aí, e aí por diante. E aí, por mais que esse aluguel ele vá se reajustar, o cálculo desses investimentos a longo prazo vai ser superior em rentabilidade do que esses reajustes. E a tendência é que, conforme o tempo vai passando, essa discrepância vai ficar cada vez maior. Até que vai chegar um ponto que esse cara que investiu, ele vai estar pegando um valor irrisório para pagar o aluguel e ficando com uma porção de dinheiro aí, de rentabilidade para poder reinvestir e poder viver a vida dele. O segundo fator é que, por mais que o seu imóvel de fato ele valorize, lembre-se que você também tem que pagar as responsabilidades advindas desse imóvel. Então, responsabilidades tributárias, por exemplo, você tem o pagamento de IPTU. Responsabilidades acessórias, você tem, por exemplo, no apartamento, o pagamento do condomínio. E aí, quando você vai colocando isso no cálculo, você está pagando muito por um imóvel que já é seu. Agora, chegou o amigo do dedinho nervoso, que é o dedinho nervoso ao quadrado, dizendo assim, mas Vitor, você está falando de um cidadão que conseguiu juntar 300 mil reais para comprar um imóvel à vista. Para esse cara investir esse valor, esse cara tem que ter dinheiro. E essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Tanto é que as pessoas financiam, justamente porque não conseguem dinheiro para poder comprar à vista. Então, já que eu não tenho esse valor e que eu não posso investir, né, não vou ter essa rentabilidade, é muito melhor eu fazer um financiamento e pagar aquela parcelinha ali, camarada, compatível com a minha realidade. Correto? Não, pessoal. E eu vou além. Aí é que não vale mesmo. Só que para explicar isso, eu não vou fazer nesse vídeo. Saibam que não vale a pena, mas eu me comprometo a trazer um vídeo, que vai ser o próximo, inclusive, trazendo os cálculos de uma pessoa que faz um financiamento nessas condições que eu expliquei e desse cara que investiu num prazo de 10 até 30 anos. E vocês vão ver na prática qual é a discrepância de valores dessas duas situações, tá bom? Por fim, pessoal, para eu não ser mal compreendido, eu não estou dizendo aqui que você não deve comprar o seu imóvel, tá certo? Muito vale o que você acha que é melhor para si. Nesse canal, eu só trago óticas diferentes para você poder analisar e ver se você está tomando a melhor decisão para a sua vida naquele momento. Eu sou a favor que você tenha a sua casa própria, mas numa lógica diferente do que a maioria das pessoas pensam. O brasileiro, infelizmente, é muito emotivo e toma muitas decisões baseado na emoção, naquela sensação de satisfação pessoal. E eu não acho que seja esse o melhor caminho se você está em uma situação financeira delicada. Então, no critério financeiro, é sempre bom você ponderar suas decisões para entender se aquela é a melhor fase para você adquirir um patrimônio. Porque um cara que está começando a vida agora, ou um cara que não dispõe de um grande patrimônio financeiro, né? Não patrimônio, que não dispõe de uma grande quantia financeira, pode ser que para esse cara não seja legal ele gastar um dinheiro gigantesco na compra de um imóvel que vai durar 30 anos para ele pagar. Pode ser mais interessante ele investir para daqui a alguns anos, por exemplo, ter um capital, comprar à vista e ainda sobrar capital. Então vai muito dessa análise. Chegamos ao final desse vídeo, pessoal. Se você gostou do que você viu aqui, não deixe de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo os motivos que te levaram a escolher morar no aluguel ou escolher ter a sua casa própria e também assuntos diversos que você gostaria de me ver trazendo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com sua família e confere se você está inscrito no canal, para a gente estar crescendo no nosso canal todos os dias.
Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.